Muito boa noite a todos. Nós damos início a partir de agora a mais um estudo bíblico. Os estudos bíblicos são realizados na capela da IPI de Osasco, todas as quartas-feiras às 20 horas. Entretanto, desde o início da pandemia, nós estamos disponibilizando este trabalho online e aberto a todas as pessoas. Espero que você aprecie. E o nosso tema desta noite está aí já na tela do seu dispositivo, um tema bastante desafiador. Jesus Cristo, tropeço ou fundamento? Jesus Cristo, tropeço ou fundamento? Nós iremos utilizar para a nossa reflexão neste momento o texto escrito pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, dos versículos 6 até o versículo de número 8. E o texto diz o seguinte: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Na verdade, esse texto, ele se encerra na parte A do versículo 8. O versículo ainda continua um pouco mais, mas para nossa reflexão, nós, então, teremos o texto apenas até este trecho. Muito bem, meus irmãos, no final do Sermão da Montanha, e creio que muitos que estão me assistindo neste momento conhecem muito bem esse texto, Evangelho de Mateus, capítulo 7, entre os versículos 24 até o versículo de número 27, Jesus advertiu os seus ouvintes sobre a importância de sermos responsáveis por aquilo que ouvimos e que aprendemos. E para ilustrar essa advertência, ele contou uma parábola, diferenciando as escolhas que dois homens fizeram ao decidir onde construir as suas respectivas casas. Um homem era um homem sábio, e o outro homem, um homem nécio, um homem insensato. O homem sábio, que é aquele que ouve e pratica o que aprendeu, escolheu como fundamento para a sua casa uma rocha. Já o homem insensato, representando os que apenas ouvem e não praticam a palavra que ouviram, escolheu a areia como base de sua construção. E aí, então, nós já conhecemos o resultado de um e de outro caso, não é mesmo? Uma casa, quando veio os ventos e as tempestades, conseguiu continuar em pé, firme e sólida. A outra casa, então, foi completamente desmanchada para a sua própria ruína. No texto bíblico proposto como base para o nosso estudo, nós vamos um pouco além. Nós também somos desafiados a pensar acerca do fundamento sobre o qual basearemos as nossas escolhas existenciais. E, na verdade, curiosamente, a base oferecida é a mesma rocha. Mas, a depender das nossas escolhas, essa rocha única poderá funcionar como alicerce e guia, ou então como um tijolo, como uma pedra que nos fará tropeçar. E é isso, se você entendeu que Jesus é a rocha escolhida e disponibilizada por Deus como alicerce para construirmos as nossas vidas, você acertou. E ele é uma rocha daquelas que os construtores costumam
chamar de pedra angular, a pedra que sustenta todo um edifício, a pedra de esquina, que provê o prumo, que dá o formato para toda uma construção de vida e, portanto, quando muito bem colocada sobre a nossa vida, poderá dar o prumo correto para toda a construção da nossa história e do nosso caminho. Entretanto, se não aplicarmos as verdades proclamadas pela rocha, que é Jesus, à nossa vida, corremos o risco de tê-la, a rocha, como uma pedra que nos fará tropeçar. E o grande desafio que vem para nós neste momento, diante de textos riquíssimos como esse, é: que escolha nós faremos? Nós estaremos entre aqueles que escolhem e valorizam a pedra oferecida por Deus, que é Jesus, ou entre aqueles que a rejeitaram e assim acabaram ficando com os pés inchados por tropeçarem nesta pedra e sem condições de continuarem o seu caminho? Meu querido, minha querida, meu objetivo com esse estudo é sim ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Eu quero convidá-lo agora a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e me acompanhar no momento em que iremos juntos buscar a face de Deus em oração, clamando pelo Senhor e para o Senhor, para que nos ilumine neste percurso de estudo da sua santa palavra, a fim de que ao final desse estudo estejamos certos que estaremos mais sábios para enfrentar a nossa vida e construir a nossa história. E logo a seguir, depois da oração, nós teremos um bonito cântico de louvor que realmente irá falar um pouco sobre Jesus como a rocha eterna. Como a letra estará sendo projetada na tela ou do seu computador, da sua televisão ou celular, convido você a cantar junto com o grupo de louvor que estará dirigindo essa bonita canção. Mas primeiro, então, vamos orar ao Senhor. Oremos. Bendito Deus, aqui nós nos entregamos completamente à Tua palavra. Nós sabemos da importância de alicerçar a nossa vida nas Tuas verdades eternas. E é por isso que aqui estamos, ó Deus, com o nosso coração sedento por entender a Tua proposta de vida que virá ao nosso encontro nesta hora. Por outro lado, nós reconhecemos que, humanamente falando, não temos a mínima condição de compreender a altura, a largura e a profundidade das Tuas declarações sagradas. Portanto, aqui nós pedimos a intervenção do Teu Santo Espírito sobre nós, para que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que possamos entender exatamente aquilo que o Senhor quer nos declarar nesta hora. Mas não apenas isso, que nós tenhamos forças e discernimento para aplicar as Tuas verdades eternas em nossa existência, a fim de que possamos construir a nossa vida e a nossa história muito bem anguladas, muito bem alicerçadas na rocha firme e sólida que é Jesus. Ó Pai, ainda como igreja de Cristo, nós aqui nos lembramos dos irmãos e irmãs que estão sofrendo no leito da enfermidade, que estão enfrentando doenças, aguardando resultados de exames com grandes expectativas, e até mesmo nós nos lembramos dos nossos irmãos que sofrem, choram a perda de entes queridos. Que o Teu divino Consolador possa alcançar a todos, levando paz ao coração de cada um, levando a Deus a Tua doce presença a consolar e trazer o acalento necessário para que verdadeiramente possam todos continuar, seguir pelas trilhas desta vida, confiando plenamente na Tua soberana vontade. Fica, Senhor, conosco, nos abençoa no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
pedra angular que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Depois dessa bonita canção, vamos então prosseguir com o nosso estudo na Palavra de Deus. Vamos entender um pouco então, a partir de agora, o que é que a Bíblia fala a respeito deste texto. Nós vemos aqui que Cristo representa a pedra
deste texto cuidadosamente escrito pelo apóstolo Pedro. Cristo, então, é uma pedra escolhida e preciosa para Deus, mas ela é curiosamente rejeitada pelos homens e seus caprichos, como diz ali o versículo de número 4. Agora, talvez você se pergunte sobre a capacidade humana em rejeitar algo tão nobre, um presente tão precioso oferecido por Deus aos homens, capaz de dar um formato todo especial à nossa existência. Como esse tipo de rejeição poderia ocorrer na vida das pessoas? Pois é, eu quero lhe dizer que esse tipo de rejeição a Cristo, como pedra angular, não acontecia apenas nos dias do apóstolo Pedro. Essa palavra ela tem uma aplicação plena para nós ainda hoje. Até porque a rejeição a Cristo ainda acontece em muitos setores da nossa vida. E é muito interessante que nós precisamos ter a nossa mente e o nosso coração alertas, porque essa rejeição pode ocorrer, inclusive, da nossa parte. Sim, da parte daqueles que entendem completamente os benefícios de ter a Cristo como fundamento da sua existência, de ter a palavra de Cristo e a sua divina sabedoria como uma pedra que dará formato à construção da nossa história. Inclusive nós podemos sim rejeitar a essa pedra, que é Jesus, na prática ou em diversas práticas, em vários setores diferentes da nossa vida, no dia a dia. Basta um exame de consciência naquilo que você fez nas últimas 24 horas, que eu tenho certeza que algo talvez você tenha feito, que tenha de fato rejeitado a Cristo como pedra angular para a sua vida, e para a sua condenação, muitas vezes, isso tem sido colocado por tropeço no desenvolvimento da sua história. Portanto, a advertência de Pedro, ela é extremamente atual e nós devemos ter bastante cuidado com aquilo que o apóstolo, então, nos alerta. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante alguns detalhes mais ricos sobre isso. Uma outra observação importante a partir deste texto é que esse texto ele não se dirige apenas a indivíduos. Esse texto possui também um aspecto comunitário, porque a partir da formação do cristianismo, algo que estava acontecendo no momento em que Pedro escreve a sua carta, os discípulos vão se tornando parte de um projeto de construção coletiva da parte de Deus, chamado igreja. E esse projeto de construção coletiva, chamado igreja, precisa ter necessariamente como base e alicerce de toda essa construção a pessoa de Jesus, porque se não tiver, todo o edifício estará ameaçado, inclusive, de ruir ou desmoronar. E até mesmo num processo de construção coletiva, se Cristo não for a pedra angular, haverá o risco de se construir algo extremamente deformado, não é? Ao invés de se construir uma igreja reformada, então construiríamos aí, permitam-me o trocadilho, uma igreja deformada, uma vez que seja ela então construída em algo diferente que não seja a rocha sólida que é Jesus. Portanto, aí também há um grande alerta ao processo de construção da nossa vida comunitária como igreja. E outro detalhe importante para a gente observar nesse texto: como a fé ou a ausência dela podem influenciar a maneira como uma pessoa compreende o papel de Cristo como a pedra angular ou a pedra de esquina. Sim, é preciso ter fé para crer que Jesus está posto por Deus como pedra angular, pedra de esquina, na construção da história do indivíduo
e da coletividade cristã chamada igreja. Agora, quais seriam as consequências desta pedra ou a falta desta pedra nessa construção individual e coletiva? Não é? As consequências da falta de Cristo nesse processo. Então, quero destacar aqui que o apóstolo Pedro, ao escrever esse texto, tem como objetivo principal chamar a nossa atenção, a atenção do leitor, sobre a possibilidade, sim, que está diante de nós, mesmo nós que cremos em Cristo como fundamento e rocha sólida sobre qual toda história deve ser construída, o risco de, muitas vezes, sofrermos ao rejeitar este Cristo em alguns setores da nossa vida, fazendo com que ele vire uma pedra de tropeço para nós. E do risco de, na construção comunitária, alguns impactos decorrentes de uma compreensão distorcida de fé e do papel do Senhor Jesus, e se construir sem levar em conta a beleza de Cristo como fundamento. Então, Pedro escreve com essa preocupação em mente. E eu gostaria de explicar aqui um pouco melhor, rapidamente, o que é essa história toda de pedra angular, de pedra de esquina, que tanto o texto fala e que tanto eu estou aqui citando nessa minha explicação? A pedra angular, ou pedra superior, como algumas pessoas assim a denominam, até mesmo a pedra de cobertura em alguns casos, é uma pedra cuidadosamente escolhida pelos construtores, e ela é cuidadosamente ajustada para completar um edifício. E era uma pedra que conseguia, dada a sua precisão, segurar duas paredes do edifício ou unir um arco inteiro, como nós podemos perceber na imagem, pela sua juntura do alto, amarrando o prédio definitivamente com tanta precisão que, em muitos casos no mundo antigo, uma pedra de esquina bem colocada seria o suficiente para se construir, inclusive sem usar argamassa. Sem usar argamassa. Tamanha seria a precisão daquela pedra que daria a juntura entre paredes e entre até mesmo arcos, como vemos num dos nossos exemplos, fazendo com que a colocação da pedra num lugar determinado e calculado com precisão, bem como a angulação, faria com que a pressão, fisicamente falando, colocada nas demais pedras, colocasse, neste caso aqui, um arco ou uma parede inteira numa posição de resistência suficiente até mesmo para não se usar argamassa, como eu já disse. Então, é uma pedra que amarra definitivamente o prédio, e ele até mesmo, essa pedra, ela desempenha o papel de uma cinta de concreto, como nós utilizamos modernamente nas nossas construções. É muito comum você transitar por alguns monumentos descobertos pela arqueologia em países da Europa, até mesmo em países do antigo Ocidente, né? Você se deparar com construções como essas, né? Construções que somente as pedras da construção conseguem segurar todo o edifício. Interessante isso, e essa é uma particularidade, e aqui eu demonstro exatamente o vigor desta pedra, para que você entenda o poder da palavra proclamada pelo apóstolo Pedro. Quanto essa imagem, realmente, ela é poderosa para esclarecer o papel que Cristo precisa desempenhar
na nossa existência e na construção da nossa história. Nós temos um slide aqui, então, agora mais ilustrativo. Obviamente, esse slide ele não corresponde diretamente a nenhuma construção antiga, é um desenho, uma gravura, e mostra o formato da cruz, não é? Como uma pedra angular, como uma pedra de esquina, fornecendo o prumo correto para que a construção suba sem qualquer imperfeição. E vale aqui lembrar que Pedro, ao citar o seu texto, registrar a sua palavra nesta carta que lemos ao início do nosso estudo, elaborou aquilo que disse a partir de alguns textos do Antigo Testamento que lhe serviram de base para a sua afirmação. Alguns textos que fornecem imagens muito ricas que nos levam a compreender o papel central de Cristo na história da redenção. As palavras originais utilizadas por Pedro, uma parte delas aí se encontram no Salmo de número 118, versículo 22, e algumas pinceladas aí nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, e também no capítulo 8, versículo 14. Esses dois textos do Antigo Testamento apresentam algumas variações de significado, mas quando elas se encontram com a pena do apóstolo Pedro, elas adquirem um mesmo alvo principal e extremamente enriquecido pela experiência pessoal de Pedro com Jesus Cristo. Então, aí Pedro dá vida a essas palavras do salmista e de Isaías, dizendo que Jesus Cristo é a pedra principal. É a pedra que sustém toda a construção salvífica que Deus está erguendo na história da humanidade. Jesus Cristo é a verdadeira pedra angular, é a pedra de esquina. E dessa forma é que Jesus oferece sustentação e direção para todo aquele que confia no seu nome, tornando-se também, e aí devemos tomar cuidado, ao mesmo tempo, uma pedra de tropeço para aqueles que rejeitam sua mensagem e sua obra. E isso de um modo quase que óbvio, não é, irmãos? Ora, se Deus nos ofertou a Jesus Cristo como um presente para lançarmos a pessoa do Senhor como fundamento da nossa existência, como um elo que une com perfeição todos os detalhes da nossa vida pessoal ou comunitária, colocado numa posição de trazer um formato perfeito, firme e sólido, ao rejeitarmos isso, certamente que nós tropeçaremos, e tropeçaremos nesta mesma pedra. Por isso, nós precisamos tomar cuidado. E nos dias de hoje, isso é muito comum acontecer. Há muitas pessoas que, envolvidas com um racionalismo exacerbado, deixando de lado a fé, tentam entender algumas questões envolvendo a fé de modo lógico e aí acabam por se embaraçar e se perder no caminho. Eu destaquei aqui, como você pode ver aí na sua tela, uma frase de um conhecido pastor, Eugene Peterson, inclusive falecido recentemente, questão aí de 2 anos, mais ou menos. E Eugene Peterson era uma pessoa que tinha um tino pastoral bastante apurado, dado ao trato que ele mesmo conferiu à sua carreira ministerial. Eugene Peterson escreveu muitos livros e entre as suas obras ele escreveu uma versão, né, popular da Bíblia. Ele escreveu uma paráfrase bíblica, onde ele procurava trazer para o mundo contemporâneo a compreensão plena de cada versículo, aliás, muito utilizada
e eficiente na compreensão e no processo de interpretação bíblica contemporânea. E Eugene Peterson, então, tem uma frase que está num livro da editora Ultimato chamado Um Ano com Jesus, na verdade é um devocional diário, que ele fala aqui sobre especialistas, não é, no estudo da Bíblia, que não levam em conta algumas questões envolvendo a fé, mas tentam racionalizar todas as coisas e acabam se embaraçando. Ele diz que todos os especialistas que não conseguem ajustar Deus aos seus pensamentos ou à sua vida, acabam por concluir que simplesmente não há lugar para ele. Contudo, eles começam pelos lugares errados. Nós não ajustamos Deus à nossa vida. É Ele que nos ajusta a dele. Quando começamos com Ele, a pedra principal, nossa vida torna-se adequada para a eternidade. Viu? Viu como é fácil hoje em dia as pessoas, ao invés de olhar para Cristo como pedra de esquina, como eu já expliquei o que é, terem Cristo como uma pedra de tropeço, ou seja, acabarem tropeçando naquilo que fora dado por Deus para seu benefício e construção de uma história sólida sobre a sabedoria, conhecimento e poder do Senhor Jesus. É fácil. Num piscar de olhos, de um momento para o outro, nós racionalizamos todas as coisas e tentamos ajustar Deus à nossa vida. Só que Deus é muito grande para isso, ele não cabe exatamente nesses ajustes e nesse planejamento que nós tentamos fazer. E aí nós concluímos que não há lugar para Deus, ou que então Deus não quer se ajustar a cada um de nós. Ora, esse não é o caminho, não é Deus que precisa se ajustar àquilo que planejamos para construir a nossa história. É nós que devemos nos ajustar àquilo que foi posto por Deus como base sólida para construir a nossa existência. E essa base tem nome, essa base é Cristo. Se você não se ajustar a ela e colocá-la no lugar errado, de fato, ela não prestará o papel que Deus designou a ela. E aí o que restará a você? Tropeçar naquilo que foi colocado para ser uma bênção na sua existência. Eu quero caminhar para a conclusão dessa reflexão, trazendo um desafio para você. Um desafio para você realmente pensar, você refletir, você aplicar, quem sabe, aí como objeto das suas orações nos próximos dias, né? O desafio está aí na sua tela, refletindo sobre a sua vida, refletindo sobre os seus desejos, refletindo sobre as suas escolhas, enfim, refletindo sobre as prioridades que você tem estabelecido na construção da sua história. Como você responderia francamente à pergunta: Jesus tem sido uma pedra preciosa que, colocada estrategicamente na minha história, dá formato a todo um edifício a ser construído, dá estabilidade e solidez, ou ele tem sido rejeitado no meu caminhar diário? Eu tenho tentado fazer um projeto de construção, um projeto estrutural para a minha existência, deixando Cristo de fora desse projeto. Então, veja, interessante que, relembrando o que disse no início do estudo, relembrando o que Jesus disse lá no encerramento do Sermão do Monte, ao usar o exemplo dos dois construtores,
Jesus está, na verdade, colocando uma grande responsabilidade para nós. Nós somos responsáveis por aplicar ou não a sabedoria de Cristo à nossa existência e à nossa vida. Se a sabedoria de Cristo, o seu poder, tudo aquilo que ele tem oferecido para nós, a sua força redentora, tem sido colocado por base da construção da nossa história, e como o próprio Pedro também disse, indo um pouco mais além, da construção da história da nossa vida comunitária, que envolve a nossa igreja, se nós estamos fazendo isso, estamos caminhando de forma correta. Estamos respondendo à altura da expectativa que Cristo tem a respeito de cada um de nós quando proclama a sua mensagem e o seu evangelho. Mas o risco de não agirmos dessa forma é grande e nós precisamos nos guardar desses riscos, porque se fizermos ao contrário, se agirmos de modo irresponsável por aquilo que o Senhor Deus está nos oferecendo através da vida de Cristo, essa mesma pedra que faria com que fizéssemos uma construção memorável e notável, ela acabará sendo um tijolo, uma pedra de tropeço, que fará com que nós nos acidentemos pelo caminho. Eu creio que não é isso que você quer da sua vida. E se é isso que você realmente teme, se é exatamente isso que você quer evitar, você tem um caminho certo a seguir, você tem uma proposta muito clara de vida ou de construção existencial que Deus está propondo para você nessa hora. Saiba ouvir muito bem o que o Senhor está dizendo. Saiba aplicar com honestidade tudo aquilo que o Senhor tem lhe oferecido à sua existência e faça uma belíssima construção. Erga um belíssimo edifício na sua história a partir da pedra angular que é Jesus. E juntos, expandindo essa reflexão para o coletivo, façamos da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, um edifício maravilhoso, não construído com pedra e tijolos, segundo aquilo que nós conhecemos, mas, sobretudo, construído sobre a rocha sólida, que é Jesus. Esse é o caminho do êxito, é o caminho do sucesso, de realmente um caminho de desfrutarmos da doce companhia do Senhor, para que nós possamos extrair aquilo que tem de melhor na nossa existência e daquilo que Deus tem preparado para nós. Que Deus te abençoe. Não vai embora ainda. Nós vamos concluir o nosso estudo, então, com mais uma linda canção que realmente irá fechar muito bem com a sua letra perante aquilo que nós estudamos até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Amém. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer.
treva se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está ressuscitado.